Não adianta nada, por exemplo, você ser um expert em culinária, em cozinha. Isso não é suficiente para você montar um restaurante. Né? O restaurante você tem que aprender a fazer gestão de negócio, gestão financeira, gestão de custos, comunicação. Então, assim, a gente tem que ficar atento nessa questão do conhecimento. Você se desenvolver, mas entender que outras pessoas também são necessárias para a sua evolução, né? Para você também aparecer. Cresça e Apareça, com Léo Carreira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cresça e Apareça. Sou o Léo Carreira, especialista em crescimento profissional e host desse podcast. Ele veio de uma família bem simples e ainda jovem se aventurou na engenharia agronômica. Profissionalmente, ele iniciou sua trajetória como instrutor agropecuário e hoje, como gerente nacional de vendas, vem trazer pra gente um pouquinho dos seus altos e baixos aqui no Cresça e Apareça. É com muita satisfação que eu recebo hoje aqui no Cresça e Apareça Edmo Carvalho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Léo. Antes de tudo, quero parabenizá-lo por esse projeto. Obrigado. A gente sabe o quanto que isso demanda esforço, demanda estudo e a hora que os seus ouvintes escutam os podcasts, os episódios, poucos fazem ideia do quanto de estrutura, do quanto de entrega para esse trabalho, né? Então, eu estou muito feliz em estar aqui com você, né, com seus ouvintes, e me sinto honrado por esse convite. Muito obrigado. Eu fico muito feliz em receber esse elogio. É um trabalho que a gente tem muito carinho e se dedica muito para fazer. Bom, pessoal, o Edmo é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço e é muito legal para mim estar recebendo-o aqui no podcast. Então, Edmo, por favor, sinta-se à vontade e conte para o pessoal como que foi sua jornada lá do início, desde quando você começou. Bom, muito obrigado. Me qualificar como uma pessoa muito inteligente é um excesso de bondade, é um excesso de elogio, mas eu aceito. E eu vou repetir o que eu falo eventualmente para minha mãe, né? A mãe da gente sempre acha a gente muito inteligente. Eu sempre reforço muito para ela: mãe, a senhora sabe o quanto que eu me dediquei, o quanto que eu estudei. Então, eu não me considero realmente, olhando toda a minha trajetória, uma pessoa assim, inteligente. Eu me considero uma pessoa muito esforçada, muito dedicada. Legal. Então, só esse ajuste aí, mas te agradeço muito pelo elogio, né? Bom, e também para contar a minha história, se você me permite, eu não consigo contar a minha história, eu consigo ser o contador de história que envolve muitas pessoas acerca de várias histórias, né? Eu gosto muito de uma citação, me desculpe, eu não sei falar francês, de Saint-Exupéry, escreveu Pequeno Príncipe, onde ele fala que eu sou um pouco das pessoas que eu conheci, um pouco dos lugares que eu fui, um pouco das saudades que deixei e muito das coisas que gostei, né? Então, a minha história, ela tem esse contexto, né? Porque eu saí de uma cidade do interior de Minas, aprendi muito nessas condições do interior de Minas, escola pública, tinha todas as condições possíveis para se desenvolver, o meio me permitia que eu me desenvolvia, que eu me dedicava, mas desde essa época eu já tinha o hábito de ler. Não estou falando da leitura formal, aquela leitura que a escola pedia, mas os meus pais sempre foram muito atentos a essa questão de educação e nós, desde muito crianças, tínhamos à disposição a enciclopédia Barça, a enciclopédia Êxitos, né? E tinha outros livros, né? A minha mãe certamente escutará, ela vai lembrar de livros que ela comprava para mim para formar uma coleção chamada Os Bichos. E eu gostava assim de conhecer muita coisa sobre os animais, gostava de debruçar sobre a Barça, mas também gostava muito de esporte. A minha família sempre teve muita dedicação às atividades físicas. Fui muito influenciado pelos meus irmãos para
para a área de esportes, e eu conseguia administrar bem essa questão. Então, ali em Muriaé, se dedicando muito às leituras, aos estudos, eu sempre fui muito esforçado, nunca fui o primeiro da sala, mas me esforçava bastante para sempre aprender. E quando chegou a fase aí que nós chamávamos do científico, né? Não sei se todos seus ouvintes entenderão a fase científica dos estudos, eu me dediquei muito mais, que hoje é o 2º grau, né? E nesse período, eu lembro que eu já tinha clareza do que eu queria, né? Você citou aí a engenharia agronômica, e para algumas pessoas na época soava estranho, mas de qualquer forma me incentivaram a fazer, porque eu não tinha ninguém na família que tinha formação ou que tinha dedicação a essa parte de, vamos chamar de agronegócios, que é como o meio é conhecido hoje. Tive muito apoio e me dediquei muito aos estudos. Aí sim, eu posso dizer que parte da minha vida social foi deixada de lado para dedicação, né? Existia naquela época já aquelas provas que fazíamos, né? Para, dependendo da sua colocação, você ter parte da bolsa, 50%, 100%, 20%. E eu lembro que tinha um cursinho que se instalou lá na cidade, foi o primeiro cursinho da cidade, e teve essa prova. Aí eu me lembro com muita clareza, assim, gosto de lembrar sobre isso, que o amigo meu e eu, nós pegamos em primeiro lugar, ganhamos bolsa total. Isso foi motivo, assim, para a família, obviamente para mim, para minha tia, minha mãe, meus tios, né? Eles adoraram aquilo, né? E para mim estava muito claro que aquilo era só uma etapa. Assim, era o primeiro, segundo degrau, né, de uma escadaria muito grande ainda a ser percorrida. Bom, e dali eu fui para a Viçosa fazer o vestibular. Antes disso eu fiz um vestibular no Rio de Janeiro para o mesmo curso, não passei. Aí depois fui para Viçosa, consegui passar no vestibular da Universidade Federal de Viçosa, e ali comecei a minha trajetória. Bom, eu quero voltar um pouco nesse período em Muriaé, que desde cedo eu tinha algumas atividades já de trabalho. Não vou entrar em todos os detalhes, mas uma das atividades que eu vejo que tem muita relação com o que eu faço hoje, com vendas, era o serviço de cobrador. Tenho certeza que poucas pessoas aí dos seus ouvintes entenderão o que é cobrador, né? Mas naquela época existia a função, né, de você cobrar as pessoas que faziam compras em determinados comércios. No meu caso, eu cobrava, né, empresas, pessoas, né, oficinas mecânicas que compravam na loja do meu pai. Meu pai tinha essa loja de parafusos, ferramentas, né? Ele foi torneiro mecânico, lá atrás foi motorista, a minha mãe costureira, que também ajudava meu pai, e nesse contexto aí a gente precisava cobrar as pessoas. Nunca foi um serviço muito agradável, mas ali eu já passei a ter clareza como que funcionava o processo de vendas, né? Não é só vender, né? Você também tem que cobrar, né? Você tem que ter a espécie, a moeda, né, ali na sua mão. Hoje no transferências e tudo mais, mas ali já me despertou em mim, né, essa questão de vendas. E quando eu fui estudar em Viçosa, foi um período assim que a gente não estava numa condição financeira satisfatória, dependia muito de buscar o dinheiro para me sustentar através de coisas que eu tinha que vender. A minha mãe costureira, fazia algumas roupas, começava a vender quando eu passei no vestibular lá em Viçosa, e isso realmente me ajudou bastante. Não foi só roupas, vendi de várias coisas ali, né? Obviamente não trabalhei com coisas ilícitas, né? Trabalhei sempre com venda de roupas, vendas de mel, né? Foi uma fase assim de muito aprendizado. E esse período de Viçosa,
eu também tive a oportunidade, em função das condições financeiras, eu morei em alojamentos. Alojamento em Viçosa, são alguns tipos lá na Universidade Federal. Eu morava num quarto, eram 4 camas, né? A gente dividia ali um banheiro. E essa convivência nessas condições, que se a gente fala isso hoje, né? Nossa, como é difícil viver nessas condições. Na nossa época, isso foi crescimento. Essa situação nos permite, pelo menos permitiu, você entender qual é o seu limite, né? O direito do outro, respeitar o silêncio. Apesar de ser um alojamento com vários quartos, várias torres, o respeito ele era total, né? A busca pela organização, ela se dava por si só, não precisava de muitas regras, né? As regras, né, um sistema meio anarquismo, né? Assim, elas se cresciam naquelas condições, e isso para mim foi muito importante nesse período de faculdade. Durante esse período, eu fiz bastante estágios, fiz estágios em instituições, né, em empresas. Isso também foi elementos que contribuíram bastante para o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento como pessoa, o desenvolvimento financeiro, entender como que essas questões são importantes na vida da gente. E aí eu posso te dizer o seguinte, que quando eu falei que a minha história não pertence só a mim, são muitas pessoas que me proporcionaram essas condições, essas oportunidades, né? E eu acho interessante que eu acho que muitas delas não fazem a menor ideia do quão foram importantes para esses momentos na minha vida, né? Na nossa vida, né? Desde a minha época lá do colégio, né? São inúmeras pessoas, desde o momento que eu entrei na faculdade, para conseguir estágios, né? Então são coisas que para a pessoa às vezes não representa quase nada, mas para quem recebe é uma contribuição que não tem dimensão, pela a base que isso nos dá para a formação, para a nossa formação como ser humano, considerando todos os elementos do ser humano, né? Profissional, pessoal, espiritual, todos os elementos aí que a gente pode considerar, né? Então essa foi a primeira fase assim que eu considero na minha vida, nessa parte do crescimento ali no interior, Muriaé, Viçosa. E aí, quando eu me formei, né, eu gosto de dizer que quando eu me informei, né, porque eu acho que eu estou formando até hoje, né? São tantas contribuições que a gente vai recebendo, são tantos aprendizados que eu ainda estou no processo ainda de formação, apesar, né, da idade, né? Mas quando eu me informei, eu voltei para atuar como instrutor agropecuário. Isso foi numa fundação, a FEBEM, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, e isso para mim foi assim um dos grandes desafios, né? A conotação que existia no passado a respeito desta instituição não era bem recebida, e aí a gente já começa a aprender, né, sobre as crenças, sobre os mitos, sobre os modelos que você cria, ou pelo menos que você incorpora, baseado no que as pessoas dizem. Então isso para mim foi um período de muito aprendizado, porque a gente lidava com essas crianças, normalmente, crianças jovens, normalmente em condições muito precárias, não lá, mas de onde vieram. E existia muito aquela questão que tinha que ter punição, que tinha que praticamente quase criar limites físicos mesmo para esses jovens, para essas crianças, e lá o padrão era completamente diferente. Isso para mim foi na mesma moeda, né, que eu
recebi como desafio, eu recebi como aprendizado. Sempre gostei muito de lidar com pessoas, né? E eu tive a oportunidade, além de aprender com essas crianças, com esses jovens, com os instrutores que também tinham lá. E aí também, Legal. de novo, tem outros aprendizados. O destaque das pessoas, as quais também entram nas pessoas com quem eu cresci, né? Nem todos os instrutores dessa unidade tinham formação escolar dessa padrão. Uhum. Tinha gente que tinha pouca formação e eu aprendi tanto ou mais do que com outras pessoas. A sensibilidade que essas pessoas tinham para tratar com essas crianças, com nós que éramos instrutores, era algo indescritível assim, para a época, né? Então esse foi assim, esse aprendizado, essa oportunidade de crescimento. E eu repito, né? Acho que poucas delas têm conhecimento do impacto que isso causou no meu crescimento. Fazendo aí alusão ao nome do podcast, né? O Cresça, sem dúvida, foi o grande crescimento que eu tive na minha vida. Esse período aí do 2º grau, a formação e esse primeiro estágio de trabalho. Até que um grande amigo meu me chamou para fazer uma entrevista na empresa, inclusive, que eu trabalho hoje, né? E engraçado que nessa época a entrevista era para veterinários. E aí eu comentei com ele, poxa, veterinários, eu não sou veterinário, eu sou agrônomo, como que eu vou me candidatar? Ele falou, apresente as coisas que você conhece, eu tenho certeza que a pessoa vai te avaliar com outros olhos. E assim eu fiquei refletindo sobre que diferenciais que eu tenho. Né? Você citou aí, né? Apareça, né? Como que eu vou aparecer para essa entrevista? E eu nunca vou esquecer algo que esse meu amigo também comentou. Falou, você não sabe mexer com informática? Detalhes, viu, gente? Eu estou falando em 1988. Né? Falar que eu conhecia informática em 1988, vamos fazer uma analogia. É como perguntar para uma pessoa hoje se ela conhece de nanotecnologia. Uhum. Então, assim, eu me fixei naquela ideia e falei, tá bom, eu vou falar. Porque o que acontece é que, naquelas matérias optativas, eu havia caminhado em direção à parte de informática, porque eu gostava muito de irrigação e drenagem. E era puro cálculo que se fazia naquela época, né? Uhum. Não tem essa fantasia de achar que irrigação e drenagem você vai fazer de qualquer forma. Você tem perda de cargas, uhum, né? Cálculo de energia, bombeamento e tudo, né? Tudo você tem que calcular. E a gente gastava, não é força de expressão, é realidade, gastava horas fazendo cálculos para um projeto simples. E já existiam os programas, óbvio, naquela época, só que eram programas que você fazia os códigos, depois tinha que perfurar o cartão. Nossa, aquilo era complicado demais. Você passava, às vezes, a noite esperando a máquina perfurar todos aqueles cartões para você ter os comandos para fazer os cálculos. Só sei que eu fui trabalhar, fui estudar com essa parte. Legal. Da informática. Foi realmente o que foi o diferencial na tal entrevista que eu fui fazer lá em Patos de Minas. Ele me perguntou, mas por que você está aqui? Você é agrônomo? Falei, porque eu gosto da área de informática e, por sinal, eu tinha feito estágio numa propriedade que eu tive a oportunidade de utilizar alguns, vamos chamar, aplicativos da época, né? Por exemplo, existia lá o Lotus 123, que foi o precursor do Excel, né? Tinha o WordStar. Bom, eu não vou falar muito aqui, senão eu acabo entregando demais também a minha idade, né? Não precisa
dá para ver, né? E aí ele me pediu então para fazer uma simulação em um dos computadores que existiam lá na época, né? Não eram tantos assim, muito poucos por sinal. E aí eu fiz algumas planilhas e realmente tive sucesso na entrevista. Eu já tinha feito algumas entrevistas em algumas empresas anteriormente. Essa foi a primeira vez que eu passei um dia fazendo entrevistas. Um dia. E foi um outro aprendizado, né? Você normalmente é avaliado tecnicamente, que é o mais fácil para você, né? Contratar ou, vamos chamar, de avaliar uma pessoa, né? Eu acho muito difícil, mas enfim, vamos usar. Nesse período que eu fiz essa entrevista, para mim, hoje, né? Na época não, mas certamente eles avaliaram também características de comportamento, como é que eu me reagia à pressão e, assim, eu vejo isso como também outros ensinamentos que eu tive com essas pessoas que eu carrego até hoje na minha vida, né? Como fazer uma seleção, fazer uma avaliação. Obviamente tem técnicas, né? Não é só achar que sabe, você tem que estudar. Tem livros, tem literatura sobre isso. Eu também estudei sobre isso. Vou até acrescentar uns comentários, porque tem muito conteúdo legal que você trouxe. Um ponto que eu percebo claramente em cada frase que você fala é a tua paixão por conhecimento, tua paixão por aprender. Não vem de lá da Barça, né, assim como você falou, mas você fala muito sobre a oportunidade de aprender com as pessoas, com cada desafio que lhe foi dado, e eu entendo que isso está enraizado em você e faz parte do profissional que você é hoje, né? E acredito que isso tenha te trazido muitos frutos. É algo bem assim, legal de ver e trazer para quem está ouvindo, né? A tua característica pessoal aí no processo, né? Um outro ponto interessante, né, que você comentou, quantos profissionais não sabem que te ajudaram nesse ponto, né? Eu faço o exercício, hoje em dia, eu também nunca havia feito, mas hoje em dia eu faço muito exercício quando eu entrevisto pessoas para uma vaga de emprego. Eu tenho aquela famosa pergunta, né? Quais são os 3 profissionais mais excepcionais com quem você já trabalhou? Mas na entrevista, ao final dela, eu faço uma pergunta para o candidato. Quantas vezes você já manifestou isso para essas pessoas? E é legal você ver o impacto que isso traz para as pessoas também. Porque, de fato, muita gente acaba ajudando a gente e a gente não dá o reconhecimento que ela merece, né? E muitas vezes isso pode ajudá-la a ajudar outras pessoas, né? Motivá-las a falar mais, a trazer mais daquilo no dia a dia, né? E é por isso que eu tenho muito essa pretensão de ser uma pessoa que seja algo diferente para alguém. Né? Não necessariamente eu consigo, né? Mas eu tento sempre criar as condições para que uma pessoa que encontre comigo saia um pouco melhor do que quando chegou. Né? Essa frase é uma adaptação, se eu não me engano, não sei se é da Madre Teresa de Calcutá, mas não é assim. A frase dela, obviamente, é muito mais bonita do que essa, mas eu carrego sempre isso comigo. Né? O que eu posso fazer para que a vida de alguma pessoa, independente se é amigo, se é parente, qualquer pessoa, possa ter momentos que lhe propicie ser um pouco mais feliz, um pouco melhor do que quando encontrou comigo. E eu carrego isso mesmo comigo. E você tem razão, essa questão do conhecimento, né? O conhecimento para mim é o diferencial, né? Eu vejo nos seus episódios você sempre perguntando que dica que você dá para as pessoas. Se você me permite, eu vou antecipar essa resposta, né? No Brasil, pelo menos, a gente tem muita clareza que o conhecimento, a educação formal, ela tem 4 fases, né? O primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. Tem um
uma pessoa que eu sempre acompanho aí, que é o Eugênio Mussac, ele fala muito no 4º grau. Né? O 4º grau é aquela busca constante do conhecimento e você, por si só, buscar esse conhecimento, não parar. Né? E mais do que nunca, as circunstâncias do mundo que a gente vive hoje pede isso, né? Uma educação constante. Né? Uma educação constante e a busca de pessoas que também possam agregar, né? Aquelas educações complementares. Né? Não adianta nada, por exemplo, você ser um expert em culinária, em cozinha. Isso não é suficiente para você montar um restaurante. Né? O restaurante você tem que aprender a fazer gestão de negócio, gestão financeira, gestão de custos, comunicação. Então, assim, a gente tem que ficar atento nessa questão do conhecimento. Você se desenvolver, mas entender que outras pessoas também são necessárias para a sua evolução, né? Para você também aparecer. Né? Eu gostei muito do título do seu podcast. Né? Uma coisa é a gente crescer, você trabalhar o seu autoconhecimento, buscar, vamos chamar, a educação do 4º grau, essa educação constante, mas também aparecer. Mas aparecer, se você me permite, né? Aparecer no sentido da reputação. Né? Como que é a sua reputação? A reputação, eu imagino assim, algo no tempo, né? O sucesso no decorrer do tempo. E esse sucesso, ele advém da sua competência. E a competência também é decorrente dos resultados que você apresenta. Né? O resultado pode ser resultado em algo, em venda, em quantidade, em qualidade, em sustentabilidade, enfim, vários resultados. Mas ele por si só ele não é suficiente, né, para você ter competência. Né? Não é resultado a qualquer custo. E a gente sabe que os recursos têm que ser considerados. Né? Quais são os principais recursos? Recursos financeiros, recursos de materiais, recursos ambientais, recursos, enfim. Eu acho que dentre eles você precisa navegar para você realmente melhorar seu resultado, né, a sua competência, melhorar a sua reputação e aí sim aparecer nesse sentido. Né? Você tem que manter a sua reputação aí ao longo do tempo. E isso advém do que você acabou de dizer, né? de conhecimento, essas questões aí. Né? Não podemos brincar com isso. Né? Um fato curioso, né, com você trazendo até o 4º grau, muitos dos coaches que passaram comigo de crescimento profissional e que tinham dificuldade de entender, qual que é o meu próximo passo, né? Eu brinco muito que a escola nos tendencia a sempre ter um próximo passo definido. Então, eu estou no 1º grau, eu sei que eu tenho o 2º. Eu estou no 2º, eu sei que eu tenho o 3º. E muitos daqueles que têm dúvidas sobre carreira, sobre para onde progredir, são aqueles que não entenderam que o 4º grau ele vem para esse desenvolvimento constante. E quanto mais conhecimento você adquire, maior a facilidade de você enxergar também aquilo que te atrai para definir próximos passos. Exatamente. Não dá para parar de estudar. Né? Não tem condição de parar de estudar. E aproveito isso, né, para também dizer assim, que dicas que eu dou para as pessoas, né, para os jovens, independente, se é uma questão mental, né, se é jovem ou não. Eu acho que quando você deixa de aprender, deixa de gostar da vida, eu acho que você começa a envelhecer. Enquanto isso, você está jovem ainda, né? E eu vejo que a questão dos recursos, né, vem, eu citei financeiros, materiais, mas eu acho que o tempo é algo que a gente precisa saber aproveitar bem. Né? Chega em determinada fase da vida que você começa a valorizar muito mais algo que você não pode comprar.
né? O tempo você não compra, você compra recursos, outros recursos materiais, recursos financeiros, pessoas, né? Comprar num bom sentido, mas o tempo é inegociável, né? E dizem que você aproveita bem o tempo quando você está trabalhando, quando você está aprendendo, também um bom aproveitamento do tempo, quando você está fazendo algo prazeroso, é o que a gente está fazendo aqui, mas nada impede de você fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. E isso que eu acho que é importante as pessoas enxergarem na vida, né? Gente, estudar, você pode tornar isso prazeroso na sua vida. O trabalho poderá ser prazeroso. E se você puder fazer tudo isso ao mesmo tempo, você está potencializando esse recurso que é escasso. Eu acho que é isso, e isso contribui para você aparecer, porque tem a ver com a sua reputação. Você sabe aproveitar bem o tempo, né? Em todas as dimensões que formam um ser humano. No trabalho, na atividade física, intelectual, nas relações sociais, relações amorosas, religiosas, espirituais, no que for. Mas você precisa, né, aproveitar bem esse tempo. Eu acho, assim, quem mata o tempo é um assassino mesmo, né? Porque você não tem como voltar aquele tempo perdido. Então, eu acho que tem a ver muito com essa questão aí do título do seu podcast. Gostei demais. Desde a primeira vez que você falou Cresça e Apareça, eu fico assim matutando a respeito desse título. Que legal, muito bom. Eu vejo muito claro quando eu falo sobre funil de carreira, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, que você transitou muito bem nesse processo quando você participou do processo seletivo. Então, o conhecimento você já obtinha, né? Quando você fez a faculdade, você mesmo comentou que se dedicou, mas você tinha habilidades as quais você ganhou durante as suas práticas, né? A atitude de correr atrás de uma vaga na qual não era esperado que um agrônomo se candidatasse. Os valores de conhecimento muito claros, né, em cada etapa aí que te trouxeram até aí. E fechando esse ciclo, as experiências pelas quais você passou e que te permitiram não só, como você disse, ter esse diferencial da informática, mas também o diferencial com pessoas, em como entendê-las e passar por esse processo de pressão que você comentou, né? Sim. Legal você trazer esse tema, né? E eu vou deixar bem claro, assim, eu não era nenhum expert em informática, não era nenhum expert em lidar com pessoas, eu não tinha, assim, aquele destaque em uma determinada competência. Eu acho que o que contou bastante já naquela época foi, assim, a percepção da pessoa de enxergar em mim, né, essa pessoa que fazia uma conexão sinérgica de diversas competências, né, em categorias diferentes, né, que poderia ser aproveitado, até porque não tinha tanto profissional disponível com essas diversas pequenas capacitações para assumir determinadas funções, dentre elas essas que você citou, e principalmente trabalhar com pessoas, né? Sempre nessa empresa a gente trabalha com um grupo muito grande de pessoas, e eu concordo realmente que isso ajudou bastante aí essa parte de começar essa nova fase da vida. E nem por isso deixei de estudar, como você já citou, sempre buscando conhecimento. E me lembro com muita clareza também que uma dessas pessoas com quem eu comecei a conviver na época me falou bastante sobre aprendizado teórico, sobre questões de relacionamento interpessoal. E cabe aqui citar alguns temas que a maioria das pessoas nunca se dedicaram muito a estudar, né? Sobre psicologia, sociologia, antropologia. Quero deixar também claro que eu não sou psicólogo, não sou sociólogo, mas comecei a estudar sem aquela obrigação da escola, que era muito cansativa, era chata, né? Hoje eu leio alguns livros assim que eu fico,
pensando, por que eu não li naquela época? Porque o contexto era outro, você não tinha aquela orientação adequada, mas para parte de trabalhar com pessoas, não adianta, né? Não adianta achar que com conhecimento muito superficial a respeito dessas ciências, você vai conseguir lidar com pessoas, né? Eu não me considero uma pessoa apta a lidar com pessoas, mas pelo menos eu sei das minhas deficiências e sei o que eu preciso buscar. E aí, também falando sobre o que você citou, sobre esse conjunto de competências, né? Também gosto muito daquele conceito do conhecimento T. Você tem que ter um pilar, né? Eu, por exemplo, tenho a minha formação, você tem a sua, que constitui o pilar principal. Mas a gente precisa pensar muito no T, né? No travessão ali, né? Quais são as outras competências que a gente precisa, que nós precisamos incorporar no nosso dia a dia, ainda mais no mundo que nós estamos aí, né? Quarta revolução industrial, né? Que existe uma convergência de diversas tecnologias, né? Então você tem, por exemplo, né, convergência da área física, biológica, digital, tudo numa coisa só. Você vai ser físico, ou vai ser um biólogo, ou vai ser um programador? Você tem que ser um pouco de cada coisa para algumas funções, né? Então a gente precisa estar muito atento a essa questão, né, das posições, das funções que ainda que nem existem mais, né? Todo dia tem surgido algumas necessidades que não existem pessoas para isso. Eu acho que isso tem esse insight que você trouxe aí a respeito, eu acho que é muito importante para quem está escutando, para jovens, para quem quer pensar em ajuste de carreiras, né? Incorporar essas novas competências. Legal, muito bom. Bom, dando continuidade na sua carreira, então você ingressou nessa nova jornada e daí para frente, o que aconteceu? Eu vou cortar um monte de etapas, né? Porque a minha jornada é longa, mas eu tentarei ser mais específico em alguns momentos. Eu tive um crescimento muito rápido na empresa, né? Porque a gente se dedicava mesmo, tinha certas competências, certos conhecimentos. E arrisco a dizer que com as pessoas com quem eu convivi no início de carreira, me proporcionou um conceito, uma definição sobre sabedoria que eu jamais esqueci. Ele falava assim, olha, uma coisa são os dados, né, que você tem. Desses dados, ele pode gerar informações. Essas informações passam a te proporcionar conhecimento sobre os fatos. E para mim, naquela época, era tudo o que precisava. Você ter dados, né? Lembre-se, né? Eu estava mexendo um pouco de informática. Você tem os dados, você tem as informações agora através de planilhas, você chega a análise, você chega a informações. Então você passa a ter o conhecimento sobre algum fato. O que ele acrescentou para mim foi, você precisa ter sabedoria. E o que é a sabedoria? É pegar esse conhecimento e projetar para o futuro o que você vai fazer com ele, como você pode melhorar as condições de produção, de eficiência, de produtividade. Isso sim é a sabedoria. E foi em função dessa percepção de sabedoria que eu acho que proporcionou assim, um crescimento mais rápido. Porque eu sempre falava muito, olha, poderia fazer assim, fazendo um pouco de papel de previsibilidade, né? E também, reafirmo, né? Não saiu da minha cabeça. Foi pessoas que me ajudaram a enxergar esse tipo de coisa. Aí, eu cresci bastante nessa empresa, me mudei para Rio Claro, né? Em 94 eu estava no início de 94 estava em Rio Claro e eu não posso dizer que foi por minha infelicidade, hoje eu digo que foi por felicidade, eu fui demitido da empresa em 98. Em 98 eu fui demitido da empresa. Bom, e cabe aqui, acho que a gente entra um pouco nesse mérito da demissão, né? Como é que você encara uma demissão?
né? Você vai ficar... Bom, a tristeza você fica, você fica com medo, né? Eu já tinha a minha filha, né? Família, passa uma série de coisas na sua cabeça. Perfeito. A decisão é sua, o que você vai fazer ali, né? Você vai sair falando mal das pessoas com quem você trabalhava, vai falar mal da empresa, o que você vai fazer? Bom, também fui bem orientado, né? E realmente eu não guardava, não tinha razões para desmerecer pessoas, para desmerecer a empresa. O que eu fiz foi tentar outras coisas na vida, aprendi bastante, muitos desafios, né? Certa vez você me perguntou, recente, aí, quais são os grandes desafios? Olha, o desafio é você não estar preparado, não ter um plano B na vida. Para mim foi um grande aprendizado que a demissão me proporcionou. Então, não tinha absolutamente nada de plano B, né? Aí eu fui trabalhar com outros negócios, alguns eu me dei bem, outros eu praticamente quebrei. Vou dar um exemplo, que eu tinha uma casa de carne, era um açougue, foi uma das primeiras boutiques de carnes aqui em Rio Claro. E aí é o seguinte, você sabe que nem sempre o crescer é bom, né? Se você não tiver estrutura, o crescimento, ele te derruba. Se você não tiver uma base muito forte, foi o que aconteceu comigo. Eu achava que conhecia bastante de comércio e fui ampliar os negócios, meu capital de giro entrou no crescimento. A partir do momento que um determinado cliente me deixou de pagar, eu já não tinha capital para suportar, eu praticamente comecei a entrar em declínio. Precisava vender coisas para pagar o meu fornecedor. Então foi um aprendizado muito grande que eu tive também. Você precisa, aí volta no que a gente estava falando, precisamos ter competências complementares. Não adianta achar que você ter uma formação é suficiente para o seu crescimento. Por sorte, por estar preparado, anos depois, a mesma empresa, que é a empresa que eu estou hoje, me recontrata, né, em outras condições, sempre assim, muito transparente as condições, e é onde eu estou até hoje. Então, assim, cuidado o que você faz com a sua demissão. Eu utilizei a demissão como um degrau para me dedicar. Tive 2 outras formações logo depois que eu fui demitido. Isso me proporcionou voltar em condições, não estou falando que são melhores ou piores, diferentes, e estou muito feliz aí aonde eu estou, né? Eu finalmente posso concordar que a agronomia era a profissão do futuro. Demorou, viu? Quando me perguntavam na época, mas por que você está escolhendo agronomia, engenharia agronômica? Eu falei, porque é a profissão do futuro. Mas durante décadas, eu só via o futuro, não vivenciava o presente, né? Brincadeira, sempre gostei muito disso. Então, assim, uma breve história dessa outra fase da minha vida é essa, onde hoje eu tenho essa função de ser coordenador de vendas de uma equipe técnica e lida com muitos produtores, muitos colegas. Nossa, é uma atividade muito prazerosa, né? Nunca tem rotina, um dia diferente do outro. Isso realmente é sensacional lidar nesse ambiente de incertezas, né? É muito bacana. Muito bom. Eu vejo um ponto aí naquilo que você falou sobre o que você faz com uma demissão, né? Isso também traz um pouco da reputação que a gente já falou ali atrás. Ah, sim. Né? De fato, a forma como você se portou realmente trouxe uma reputação boa para ti, que muitas pessoas não fazem, né? E ainda olhando para essa palavra, né, a reputação, e fazendo um link aí com aquilo que você traz hoje, né, na tua carreira, a reputação também é um processo de vendas, né, Edmond? Ah, sim, né? É um processo que
demanda você ter, antes de tudo, autoconhecimento, saber quem você é. Sei que você gosta muito desse tema e sempre escuto você falar sobre autoconhecimento, mas é a base para você ter, pelo menos, clareza do que você é, o que você quer, né? Qual é a sua marca pessoal, né? E não aquela marca com raiz, né? Com integridade, né? Olha, o Léo é reconhecido por ser uma pessoa de fácil comunicação, por ser agregador, por ser competente naquilo que faz. Então você tem realmente uma estrutura que permite você mostrar a sua marca pessoal. E sem sombra de dúvida, né? Se você não souber vender, como que eu vou saber que você tem essas competências que compõem a sua reputação, né? Para mim é até difícil hoje, eu tenho falado bastante aqui, né? E normalmente eu gosto muito de perguntar. Né? E o processo de vendas pede muito isso. As pessoas acham que vender é falar. E é o contrário, né? É você perguntar, você entender, saber ouvir, antes de tudo, né? Saber ouvir. E isso conta bastante para a nossa reputação, porque você passa a ser uma pessoa importante para aquela pessoa que está compartilhando um determinado situação, um momento contigo, né? E de fato isso é extremamente relevante para quem está crescendo profissionalmente, que é o fato de você entender aquilo que é esperado pela empresa e não aquilo que você necessariamente só está buscando. De repente, para eu esclarecer um pouquinho mais isso que eu disse, eu quero ser um coordenador, mas eu entendo que coordenar vai até aqui. Porém, a percepção daquele que pode me promover a um cargo de coordenação é outra. Ele entende que um coordenador não é aquele que entende muito de determinada área, por exemplo. É aquele que entende um pouco sobre pessoas, um pouco sobre tecnologia. Então, a percepção de quem está te comprando é extremamente importante na hora que você define os passos daquilo que você vai fazer para crescer profissionalmente. Sem dúvida, né? Essa questão, para entender, que é o que a gente está falando, você precisa saber fazer as perguntas certas, né? Saber fazer as perguntas certas implica em uma composição do texto adequada, que seja apresentado no momento adequado, para a pessoa adequada, senão você também vai queimar o seu cartucho. E tomar muito cuidado com as certezas que você tem da vida, né? O que você acabou de falar 2 minutos atrás, você tem certeza que o que a pessoa espera de você? Não adianta você ter essa certeza, que você não sabe. Se você não souber fazer as perguntas corretas, você vai vender algo para alguém que não esteja precisando daquela competência. Então, eu gosto muito fazer analogia, né, sobre essa questão aqui. Os fatos são os mesmos, o que muda é a percepção. Vou te dar um exemplo que é muito comum na minha área, né? Imagine aqui se tivéssemos assim, mais pessoas numa mesa de diferentes áreas, né? Eu vou dar o exemplo. Eu falo a palavra milho, né? Se eu pergunto para você, milho te remete a quê? Né? Você pode dizer a que te remeteu o milho? Oficialmente? Pipoca. A pipoca. Né? Se eu pergunto a alguém de uma outra região, ele pode falar assim, não, eu acho que é pamonhas de Piracicaba. Se eu pergunto para um outro, às vezes é um produtor de milho, ele fala assim, poxa, nossa, não choveu até hoje, eu preciso plantar o milho, eu estou muito preocupado. Se vai alguém que é produtor de aves, suínos, bovino, pode dizer assim, nossa, como o milho nas minhas condições tem impactado o meu custo. Perfeito. Se pergunta para um nutricionista, ele vai pensar em perfil nutricional do milho. Então, o fato é o mesmo. Então, olha, como você não sabe o que o outro
está esperando, faça perguntas certas no momento certo para a pessoa certa. Eu acho que isso ajuda muito na construção da sua reputação. Ajuda muito a você a aparecer, a você se vender. Perfeito, perfeito. Riquíssimo esse conteúdo, hein, pessoal? Edmond, eu estou muito feliz com o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que o pessoal está levando muita coisa para pensar, né, para refletir. E eu queria que você trouxesse para a gente agora, né, então, trazendo oficialmente a pergunta para a mesa, quem são os 3 profissionais mais excepcionais com quem você já trabalhou e o que os torna tão excepcionais? Olha, obviamente que eu sabia que você fizesse essa pergunta e até 10 segundos atrás eu não consegui compor a resposta das 3 pessoas. Porque realmente a minha vida, ela não é no singular, né? A minha vida é muito no plural, a minha vida é composta de pessoas que me ajudaram no meu crescimento, para eu aparecer em todos aqueles elementos que eu já citei, né? Profissional, pessoal, amoroso, enfim, espiritual. E o que acontece também, Léo, uma pessoa assim que já passou por tantas coisas na vida, eu não posso desmerecer uma pessoa que foi muito importante, que me ajudou, por exemplo, a conseguir estudar em Viçosa. Pode parecer que hoje, em função do que eu tenho, do que eu sou, isso é pequeno, mas na época foi o que me proporcionou dar um passo importante na minha vida, né? Então, assim, por mais que sejam coisas que parecem que não têm relação, por exemplo, esporte. Gosto muito de atividade física. Então, meus irmãos me incentivaram, sempre fazia atividades com ele. Isso teve impacto, isso é importante na minha vida? Eu sou atleta? Não, não sou. Eu nunca fui atleta profissional, muito mal, né, amador. E aí eu falo assim, para mim isso foi muito importante, porque me ajuda a relacionar com pessoas. Eu tenho um convívio social muito grande, tudo isso foi importante para a minha formação. Eu sinto muito em lhe contrariar, mas eu teria que fazer uma lista aqui de centenas de pessoas na qual eu faço parte, que me ajudaram, que são importantes aí na minha vida. Pessoas que estão aqui, pessoas que não estão mais, pessoas que eu nunca nem vi, né? Se me permite, eu vou fazer uma outra analogia. Algumas pessoas já me perguntaram, qual o livro mais importante que você já leu na vida? Eu não tenho essa resposta. Eu acho que é muito fácil responder essa resposta do livro para quem leu poucos livros. Para quem leu tanto e tem tanta contribuição advindo da leitura, é muito difícil responder qual o livro que... Mas realmente a minha vida é muito no plural. Muito bom, e de forma alguma você me contraria. O contexto realmente por trás dessa pergunta, e quando eu falo sobre o que os torna tão excepcionais, é da gente entender aquilo que te motiva, aquilo que te cativa, e aquilo que, de certa forma, formou naquilo que você é hoje, né? Então, dá para ver claramente o respeito, a gratidão, dá para ver o conhecimento propriamente dito. Então, são fatores que, na tua vida, são importantes. Sim. E que você os considera como uma métrica para o seu dia a dia. Sim. Eu vou usar a palavra que você citou, né? Excepcional. Sim, são pessoas excepcionais naquilo que elas tinham a oferecer naquele determinado momento. Então, assim, a excepcionalidade não vem assim da formação escolar, né? Vem daquilo que você tem para oferecer. E se aquilo que o seu cliente está te comprando, está precisando, você passa a considerá-lo uma pessoa excepcional. Né? Você está num deserto ou andando de uma motocicleta num local deserto, ela quebra. Você está morrendo de sede, passa um
um nativo com um copo d'água, ele passa a ser excepcional, porque ele te ofereceu tudo que você precisava naquele momento. E a minha vida, eu acredito de muitas outras, são ricas em sedes, né, em fome, em determinados momentos da vida, as quais foram preenchidas por pessoas excepcionais. Uhum. E se a pessoa tem algo a oferecer naquele momento que você precisa, e ela ainda sabe fazer as perguntas certas, ela tem tudo para crescer, pelo menos com você. Com certeza tem. Com certeza tem, e eu certamente procurarei multiplicar os aprendizados que eu tive com todas essas pessoas. Muito bom. Que eu tive na vida, né? Nossa, eu estou muito feliz com o nosso bate-papo aqui. E tenho certeza que o pessoal de casa também está. Queria pedir então, apesar de você já ter dado tantas dicas, um resumo aí para o pessoal então, de dicas de como eles podem fazer para obter crescimento, próximos passos. Eu tô pensando aqui que esse bate-papo, esse exercício mental que nós fizemos hoje, não é difícil, né? Falar do passado é sempre fácil, é agradável, aquilo que você comentou, assim, até antes do nosso bate-papo aqui, né? Você começa a reviver algumas coisas, você vai incorporando uma série de outras que você não fica com vontade de parar de falar, né? Basta ver o tanto que eu conversei aqui hoje, te agradeço demais. Então, realmente, falar do passado é fácil, né? Mas a dica que eu dou, que é a dica que eu sempre carrego comigo, é você enxergar o seu futuro, né? Tem um livro acho que é o Padre Antônio Vieira, não é um livro novo, é um livro muito antigo, que ele fala que ele nos convida a você prever o futuro, né? A você enxergar o futuro. Ele usa até a palavra assim, nós precisamos brincar de deuses. Então essa é a dica que eu dou. Brincar de Deus e você tentar enxergar o futuro. E ele fala o seguinte, olha, você pode ignorar o futuro, você pode tentar prever o futuro, ou você pode ser o protagonista, criar o futuro que você quer para você, para as pessoas que estão ao seu redor e para as pessoas que virão logo a seguir. Então o convite é, em vez de ficar tentando prever o futuro, crie o futuro baseado nas suas competências, né, nos seus crescimentos, na sua reputação, porque certamente o mundo precisa de nós, né? Aquela frase que é muito dita, né? Em vez de pensar o que o mundo deixará para os seus filhos, né, pergunte o que seus filhos deixará para o mundo. E para que seus filhos, né, seus amigos deixem para o mundo, certamente vai precisar que você, com todas as suas competências, com a sua reputação, também ajude a construir esse mundo melhor. Fantástico, fantástico. E com essa inspiração, a gente encerra o Cresça e Apareça de hoje. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, não deixem de comentar, curtir e compartilhar. Edmond, foi um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez e é isso aí. Eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns por esse trabalho fantástico, por essa oportunidade que você dá às pessoas de compartilhar as histórias, e isso, sem dúvida, contribui muito para o crescimento das pessoas que estão aí envolvidas. Parabéns. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Você acompanhou Cresça e Apareça com Léo Carreira.